me lembro que por volta do ano 2000, nós começamos a fazer alisamento, chamava alisamento japonês e tal. E esse trabalho, naquela ocasião, era muito caro. E não era caro por causa do produto. O valor tão alto era por conta da responsabilidade que o profissional deveria ter com relação à execução do processo. Bom, esse foi o grande problema. O preço muito alto fez com que pessoas com menos poder aquisitivo ou menos recursos procurassem um caminho diferente. Nasceu o formal. Bem, o Formol começou há 7, 8 anos atrás e trabalhou toda uma oportunidade de mercado, uma lacuna que existia entre as bases dos princípios alisantes capilares. Nasceu no Rio de Janeiro e foi trazido à tona por conta de uma atriz bastante conhecida, querida nossa, né, Juliana Paz. Foi ela quem apresentou o Formol no mundo da beleza, porque foi feito no cabelo dela por uma cabeleireira, ela gostou muito e aí divulgou que tinha ficado satisfeita. Que pena, ela não sabia os problemas que podiam acontecer a partir daí. Acontece que é muito perigoso e quem já viu, quem pôde presenciar a aplicação de um trabalho desse, entende o porquê. É uma questão muito óbvia, é muito perigoso para quem aplica no cabelo e muito mais perigoso para quem conduz a aplicação e inala todo o vapor liberado pelo procedimento. Todas as pesquisas que nós realizamos com a USP, com a Unicamp, com a Unesp, com a Unifesp, nas próprias universidades particulares, algumas outras instituições como a Associação Brasileira de Cosmetologia, nós entendemos que todos os trabalhos indicam um risco muito alto de câncer, de queimaduras localizadas nas narinas, na faringe, na laringe. Então, de fato, o trabalho é muito perigoso e desencadeia um processo de degradação capilar, onde o cabelo deixa de ser resistente a qualquer procedimento químico, de coloração, de descoloração, de qualquer outro alisamento. Ou seja, você acaba limitando o cabelo e acaba interferindo na própria resistência mecânica da fibra, de forma que ela não seja mais compatível com muitas outras coisas. Nós temos dois problemas que são distintos, mas que a gente tem uma preocupação muito grande. O primeiro problema é aquele cliente que está sentado na cadeira passando pelo procedimento. O que implica isso para ele? Implica num risco de irritabilidade do couro cabeludo, surgimento de dermatites de contato por irritante primário, dermatites de contato alergênica e também o risco de queimadura provocada pelo princípio ativo. Após essa preocupação inicial, que são preocupações que estão envolvidas no procedimento em si, nós temos outros riscos que envolvem a fibra capilar. É uma mudança da estrutura da fibra capilar no seu interior, que acaba gerando uma fragilidade interna desse fio, apesar de que na superfície desse cabelo forma-se uma película que dá uma impressão de que esse cabelo é saudável, de que esse cabelo tem uma beleza natural. Mas com o passar do tempo, essa fragilidade interna do cabelo vai se tornando cada vez mais importante e isso começa a gerar uma perda da estrutura capilar do ponto de vista anatômico, perda da cutícula, uma perda de alguns elementos que a gente sabe que são proteicos e que fazem parte da fibra capilar e, consequentemente, as quebras, as fragilidades, a desidratação capilar de maneira severa, de maneira importante, deixando esse cabelo com um visual bastante comprometido. E isso se dá muitas vezes não no primeiro procedimento, pode se dar no segundo, no terceiro. Então a pessoa acredita que fazendo isso de uma maneira frequente e constante, se não teve uma primeira ou uma segunda vez, nunca vai passar por esse processo. Mas na terceira ou na quarta vez é quase certo que isso poderá vir a acontecer e se acontecer não temos muito o que fazer. O surgimento do formol ele acarretou em alguns danos econômicos e financeiros para empresas pequenas, os chamados distribuidores de cosmético profissional. Essas empresas elas continham equipes de
de venda com 8, 9 vendedores. E com o surgimento, o aparecimento do formal, essas equipes foram dissolvidas, porque esse pessoal que era vendedor, era representante, passou a médio e longo prazo a cada um ter a sua própria marca, a sua própria linha de produto. Nós estamos trabalhando bastante para evoluir o nosso quadro de funcionários, porque para aumentar o nosso quadro de funcionários, porque eu vi muitas equipes comerciais aí maravilhosas, fantásticas, grandes equipes com grandes vendedores foram diluídas. Então assim, tem gente que questiona isso, né, e pergunta, poxa, mas então não causou desemprego porque se a equipe foi dissolvida, mas passou a exercer uma outra atividade? Sim, de fato, mas quem passou a exercer essa atividade foram pessoas que desprovidas de escrúpulos e moral, porque a pessoa que realizava um trabalho sério e honesto, ela simplesmente se nega a vender algo que sabidamente é prejudicial à saúde e é ilegal. Um produto altamente prejudicial, um produto cancerígeno. Então a Granda, por decisão já desde o início, de todos os sócios que nós decidimos que jamais usaríamos o ácido glioxílico, o glutaral, o formol e, enfim, uma série de produtos que a Anvisa não permite. Quem paga a conta é o salão de beleza, é o cabeleireiro mesmo, porque a fábrica está protegida com a prática da formulação limpa. O produto sai, sai legalizado da indústria cosmética e vai para os pontos de mistura. Nesses pontos de mistura que estão distribuídos em diversas localidades distintas, é adicionado o formol para que então depois esses microdistribuidores retirem nesses pontos de mistura e vendam para os seus clientes. Esse tempo todo já se passou, 2002, 2003, até hoje, nós estamos falando aqui há aproximadamente 10 anos. E o formol vem aí tomando conta do mercado como uma droga. Uma droga. Como todas as drogas nocivas à saúde, o formol também é uma droga. E esse vendedor que partiu para vender o formol é como um drogado. Essa pessoa vai e de repente, quando o mercado parar de aceitar o formol, ele vai precisar voltar para o mercado. E quem vai admiti-lo? O formol e a droga se impactam de maneira absurda. Por quê? Porque a pessoa faz o formol no cabelo e o dia que faz fica bonito. Depois dos dias ela vê que o cabelo está horrível, então ela usa mais formol. E aí no dia seguinte fica pior ainda, ela pega usa mais formol. Então o processo é o processo da droga. Existe um outro ponto importante de destaque que nós damos para essa questão do formol, que é aquela preocupação com o profissional em si. E por que com o profissional? Porque o profissional ele tem uma dinâmica diferente, ele está em contato muitas vezes com esse formol todo dia e o dia inteiro, respirando o formol e tendo um contato direto com o formol através das mucosas, se não respirando, mas, por exemplo, tendo uma irritação de conjuntiva, tendo uma irritação de mucosa nasal, de mucosa oral, tudo isso comprometendo a parede. O formol ele tem propriedades cancerígenas, pode gerar num futuro, dependendo do tempo de exposição e do grau de exposição, câncer de mucosas. E, entre outras coisas, pode gerar problemas respiratórios e cânceres sistêmicos de uma maneira bastante importante. Nós, no salão, no dia a dia, vivemos um problema absurdo, porque a mulher entope o cabelo de formol, como a droga que eu já disse. Depois, não entra coloração, não é possível descolorir pigmentos naturais, a fibra fica blindada, então a oleosidade fica concentrada no couro cabeludo. Uma série de patologias acontecem por excesso de oleosidade no couro cabeludo. A região já é quente, já é úmida, então tem uma série de proliferações de fungos e bactérias aí. Mas eu acho que esses problemas eles ficam mais impactantes quando a gente pensa do ponto de vista do profissional que opta por fugir de uma legislação para usar um produto que aparentemente tem um benefício inicial, mas que vai ser prejudicial para ele a longo e médio prazo. Então assim, fez bem para quem? Para cliente? Fez bem para quem? Para o salão? Fez bem para quem? Para o cabelo? Não fez bem para ninguém. Essa é a grande verdade. Porque a cliente no primeiro momento adorou, mas depois descobriu que estava viciada e estava viciada numa droga.
O cabeleireiro achou que estava satisfazendo a cliente dele, dando droga para ela. Na verdade, ele estava viciando ela e hoje nem ele consegue mais controlar a utilização dela. Então, com o formol, o cabeleireiro ele perde muito em valor técnico, porque o formol qualquer um aplica. O cabeleireiro que estudou muito consegue aplicar o formol. E aquele que não estudou nada, que não se dedicou, que não se reciclou, não tem nenhuma formação técnica, ele também consegue aplicar o formol. A dona de casa também consegue. Então o formol ele trouxe um empobrecimento da categoria. Eu acho que talvez esse seja o maior prejuízo. Existem outras outras possibilidades de alisamento. A pessoa não precisa ficar restrita ao uso do formol, né? Existem os hidróxidos, existe o tioglicolato de amônia, substâncias mais seguras que permitem interações com outros tipos de ingrediente para tratamento capilar, como colorações, de uma forma muito mais tranquila e com muito menos risco para esse cliente. Mas hoje nós temos por volta de 4 ou 5 linhas de pesquisas acontecendo dentro da empresa e todas elas em parcerias com universidades importantes, onde acreditamos que num prazo de 1 ano ou 2 anos no máximo será possível ter um novo mecanismo alisante, se não um novo mecanismo, um novo blend, um novo agrupamento de matérias-primas que vai poder viabilizar um alisamento cada vez mais seguro e cada vez mais compatível com todos os outros princípios ativos que nós consideramos acadêmicos no mercado. E assim, eu posso te dizer, e falo de coração, porque já fiz um protesto em Nova York, pessoalmente, pendurei um jornal New York Times no pescoço e saí em plena Times Square dizendo, não use formol, é prejudicial para a saúde, vai acabar com o seu cabelo, vai acabar com a sua vida profissional. Quando eu falava, diziam que eu era louco. Eu era louco, sim, porque eu falava sozinho. Hoje o louco não precisa falar mais. Eu vim aqui dar para você esse depoimento com a intenção de dizer para você, nós já sabíamos disso lá atrás. Eu e inúmeros amigos aqui que participam, inclusive aqui, desse trabalho. Mas principalmente com a responsabilidade de dizer para você, nós vendemos beleza. E beleza não é todo mundo igual. E nós trabalhamos com produtos cosméticos, não com produtos farmacêuticos. Então, posso dizer uma coisa para você? Volta a ser o profissional que você era. Volta a fazer sua cliente feliz, principalmente no convívio semanal com você. Não tenta dar para ela alguma droga, porque ela vicia e você perde, ela perde, o cabelo dela perde, todo mundo perde.